Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. É o pastor falando a todos, levando, pois, a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Ainda estamos em período de férias. O nosso programa A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Estamos trazendo presente para a nossa reflexão, ao longo deste período de férias, o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. O porquê dessa reflexão, trazendo o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários? Resposta: porque neste ano de 2018 assumimos como Arquidiocese de Pelotas a prioridade pastoral, sermos casa do pão, e assim fazermos todo o esforço de assumir e concretizar a iniciação à vida cristã. A partir do Concílio Vaticano II, sentimos que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã. Passarmos de uma situação de cristandade que já não existe mais para um verdadeiro processo de cristianismo. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Então, vamos continuar hoje acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Estamos com os programas anteriores, chegando até o capítulo 3, e no último programa da Voz do Pastor, chegamos ao ponto 3.5, os sacramentos da iniciação à vida cristã. Vamos então continuar. Número 127. Tudo isso implica o compromisso de favorecer, na ação pastoral, uma compreensão mais unitária do percurso de iniciação à vida cristã. Daí o insistente pedido do 8º Sínodo dos Bispos, 2012, às dioceses e conferências episcopais, recordando a orientação de Bento XVI, na Sacrosanctum Caritatis, número 18. Sejam revistas as próprias práticas sobre a iniciação cristã. Em concreto, é necessário verificar qual seja a prática que melhor pode efetivamente ajudar os fiéis a colocarem no centro
o sacramento da Eucaristia, como realidade para a qual tende toda a iniciação. Cabe ressaltar, porém, que a unidade dos 3 sacramentos da iniciação não significa necessariamente que eles sejam celebrados no mesmo momento. Pode haver períodos de tempo entre eles, sem que a unidade seja quebrada. Número 128. Em nossa prática pastoral, por motivos históricos e culturais, os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã estão, em geral, desconectados. Entretanto, fiel à tradição, a Igreja permanece convicta de que esses sacramentos formam uma unidade. Assim afirma o RICA, Ritual de Catequese para Adultos. De tal modo, se completam os 3 sacramentos da iniciação cristã que proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude de sua estatura no exercício de sua missão de povo cristão no mundo e na Igreja. Número 129. A origem dessa relação entre os sacramentos da iniciação à vida cristã está fundada nas diversas manifestações de Cristo e do Espírito, na única economia divina, pois tal conexão exprime a unidade do mistério pascal cumprida pela missão do Filho e consumada pela efusão do Espírito Santo. A identidade pascal estabelece a relação entre eles e a especificidade de cada um. Número 130. O batismo é a primeira entrada para a participação no mistério do Senhor. Marca o início de um processo de identificação com Cristo. A crisma complementa a configuração do batizado a Cristo e encaminha-o para a participação na Eucaristia. Assim sublinha o Catecismo da Igreja Católica. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Número 131. Pelo batismo, nos tornamos filhos e pela crisma, selados no mesmo Espírito, somos chamados a viver mais intensamente a intimidade com Cristo, amadurecendo na fé. A crisma, pelos seus efeitos, nos fortalece na vivência da filiação divina que nos faz dizer Abba, Pai. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Por isso, a crisma não é somente uma simples confirmação dos compromissos com o batismo. Tem a finalidade de conferir o Espírito Santo e simbolizar a participação do fiel em Pentecostes, marcando-o como enviado na missão que Cristo deu à sua Igreja. O prefácio da crisma proclama que, no batismo, nos é concedido o dom da fé que nos faz participantes do mistério pascal de Cristo. Pela crisma, somos confirmados com o selo do Espírito Santo para celebrar o milagre de Pentecostes. Número 132. Batismo e crisma nos direcionam para a Eucaristia. Iniciados nos mistérios da Páscoa, podemos sentar à mesa da Eucaristia. Nela se atualiza a expressão máxima do amor trinitário e nos tornamos portadores da vida eterna
e participantes do grande sacrifício universal da cruz. Assim, a Eucaristia é o sacramento da plenitude, pois realiza plenamente o que os dois outros sacramentos anunciam. Número 133. Do ponto de vista dos três sacramentos da iniciação, a Eucaristia é uma culminância, um sinal de plena e definitiva inserção na Igreja. Participando da mesa eucarística, o crente se alimenta e se sente cada vez mais membro da Igreja. Por ser a Eucaristia o mistério central da vida cristã, é necessário desenvolver nos iniciados sentimentos e atitudes que os levem a reconhecer o Senhor no pão partido. Estamos acolhendo o documento da CINBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Ponto 3.6. A vivência cristã, fruto da iniciação à vida cristã. Número 134. O processo catecumenal cria gradual e progressiva revisão das atitudes, escolhas e comportamentos, convocando a uma efetiva conversão da própria vida. O discípulo de Jesus responde de maneira concreta ao chamado, recebido pela graça de Deus. Frente às dificuldades e desafios que o mundo lhe apresenta, deverá elaborar um novo projeto de vida, tendo como base a proposta do Senhor, centrado no espírito das bem-aventuranças, nos mandamentos e na tarefa de edificar o reino, não só no interior de seu coração, mas também na história. Número 135. O processo de iniciação à vida cristã salienta o princípio de interação entre fé e vida, que se expressa em conversão, mudança de vida e atitudes ético-sociais. Responsabilidade e compromisso são respostas efetivas à dinâmica da qual o iniciante toma consciência e adere livremente. Sendo assim, cada interlocutor e toda a comunidade tornam-se atentos aos sinais dos tempos em busca das respostas necessárias às situações existenciais e sociais. Número 136. O mistério de Deus jamais poderá ser esgotado por nossas fórmulas doutrinais, celebrativas ou pastorais. Assim, mergulhar no mistério, contemplá-lo e saboreá-lo é, para o cristão, uma tarefa sem fim. Isso dá um caráter dinâmico à vida cristã, a ponto de transformar-nos em neófitos permanentes. Necessitamos ser incessantemente iluminados pela claridade que surge do mistério de Deus Pai, manifestado em seu Verbo encarnado mediante a ação do Espírito Santo. Vivemos em um estado contínuo de conversão, de missão e de compromisso com o Senhor, seu plano salvífico e sua Igreja. Assim terminamos o capítulo 3
E chegamos ao capítulo 4 deste documento 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para Formar Discípulos Missionários. E o capítulo 4 tem como grande proposta, e está no título do capítulo, Propondo Caminhos, Agir. Número 137. Partindo do encontro de Jesus com a samaritana e de outros textos bíblicos da caminhada da igreja e da catequese de inspiração catecumenal, é possível destacar algumas indicações práticas para a iniciação à vida cristã. É preciso considerar uma gradualidade nas propostas, pois algumas são diretrizes urgentes e independem dos contextos e processos vividos em cada região do país. Outras são proposições que podem ser acolhidas de acordo com as possibilidades de cada situação e servem de inspiração, podendo ser ajustadas aos diferentes ambientes culturais. Ponto 4.1. Projeto Diocesano de Iniciação à Vida Cristã. Número 138. Para responder aos desafios da evangelização, principalmente na transmissão da fé cristã, é fundamental ter um projeto diocesano de iniciação à vida cristã, através do qual seja possível promover a renovação das comunidades paroquiais. Não se trata de fazer apenas reformas na catequese, mas de rever toda a ação pastoral a partir da iniciação à vida cristã. Número 139. Sob a inspiração do RICA, Ritual de Catequese para Adultos, é possível propor um itinerário que avance por etapas e tempos sucessivos, garantindo que a iniciação de adultos, jovens e crianças se processe gradativamente no seio da comunidade. Número 140. O projeto reunirá forças, aprofundará estudos e traçará linhas de ação para a diocese. Ele precisa ser proposto às comunidades, avaliado e aprovado com a participação dos catequistas, dos agentes de pastoral, dos líderes paroquiais, dos consagrados e dos ministros ordenados para poder ser assumido por todos. Número 141. O objetivo principal do projeto será desenvolver um processo que leve a uma conversão a Jesus Cristo, forme discípulos, renove a comunidade eclesial e suscite missionários que testemunham sua fé na sociedade. O projeto contemplará a centralidade da Palavra de Deus e a inspiração catecumenal em uma igreja em saída. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para Formar Discípulos Missionários. Número 142. Considere-se que os interlocutores da ação pastoral não são destinatários, mas sujeitos do processo.
antes de executar o projeto diocesano de iniciação à vida cristã, será fundamental escutar o parecer do Conselho Diocesano de Pastoral e de outras instâncias para garantir o engajamento de todos. Características. Número 143. Na elaboração do projeto diocesano de iniciação à vida cristã, é importante que, primeiro, o fundamento seja a palavra de Deus. Segundo, a unidade entre os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia seja garantida. Terceiro, a integração entre liturgia e catequese seja promovida. Quarto, a característica da catequese catecumenal contemple todas as dimensões de uma pastoral de conjunto. Quinto, o Conselho Presbiteral e o Conselho Diocesano de Pastoral sejam ouvidos. Sexto, a colaboração entre as comunidades da mesma paróquia e entre paróquias, sobretudo nos meios urbanos, seja uma possibilidade. Sétimo, a comunidade garanta recursos para a formação das pessoas e a aquisição de materiais didáticos, bem como a organização de espaços adequados para os encontros. Oitavo, a iniciação na vida e fé cristã vá além da mera instrução na fé. Nono, a catequese não vise somente a preparação aos sacramentos. Metas. Número 144. O projeto indicará metas que serão realizadas gradualmente. Primeiro, aprofundar a temática da iniciação à vida cristã com os presbíteros, diáconos, consagrados e seminaristas. Segundo, oferecer formação bíblico-teológico e metodologia de inspiração catecumenal para o laicado, particularmente com catequistas e membros das equipes de liturgia. Terceiro, refletir o tema com os coordenadores das comunidades, das pastorais, dos movimentos e dos serviços, a fim de que toda a comunidade esteja consciente de seu papel. Quarto, formar os envolvidos na iniciação à vida cristã em vista dos sacramentos da iniciação, batismo, crisma e Eucaristia, promovendo a unidade e a integração dos três sacramentos que geralmente são considerados de modo desconexo e independente. Quinto, realizar a revisão do processo formativo de adultos, jovens, adolescentes e crianças para o batismo, a crisma e a Eucaristia, para evitar que a recepção destes sacramentos seja o ponto final da catequese, mas se torne um caminho do discipulado de Jesus Cristo. Sexto, priorizar a iniciação à vida cristã com adultos, considerando as adaptações necessárias que garantam o processo adequado a cada situação. Sétimo, apresentar uma proposta comum sobre a idade mais propícia para iniciar o itinerário catequético, especialmente com crianças e adolescentes, de acordo com a psicologia das idades. Oitavo, organizar um novo tipo de preparação dos pais e padrinhos de batismo e de crisma que contemple o processo catecumenal, segundo a proposta da iniciação à vida cristã. Nono, mostrar os compromissos que assumem em cada sacramento na dimensão pessoal, comunitária e social. Décimo, organizar
o planejamento da iniciação à vida cristã, garantindo um calendário em vista dos objetivos a serem alcançados. 11º, garantir recursos dos fundos diocesano e paroquial destinados ao desenvolvimento da iniciação à vida cristã, particularmente para subsidiar a formação de pessoas e prover os materiais necessários. Chegamos ao final do nosso programa, A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. Estamos acolhendo, nesse período de férias, o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. No próximo sábado, vamos continuar com esta reflexão. E ao invocar a bênção sobre todos e sobre todas, quero também desejar que tenhamos um bom tempo de Quaresma, que já entramos, e também um bom tempo de campanha de fraternidade 2018. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.